comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre as comparações entre Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Somos tentados às vezes a fazer comparações, e nessa época de pensamento binário, temos sido tentados a fazer comparações que me parecem muitas das vezes sem muita evidência, sem muito chão, só porque existem fenômenos midiáticos de aparente semelhança entre as coisas. Por exemplo, agora nessa fase de guerra que está aparecendo no mundo, há uma aproximação entre países, nações, líderes como Vladimir Putin, com as lideranças de Cuba, com a Venezuela. Existem namoros ali meio tímidos entre China e Rússia, porque são países com alguns perfis autocráticos e muitas das vezes, por causa desses perfis autocráticos, é importante que um líder mais ou menos autocrático dialogue com um líder mais ou menos autocrático para criar uma aura no mundo de autocracia. Então, segundo documentos bastante robustos, aparentemente, da nação americana, documentos da CIA, houve influências influências do governo russo, do Estado russo, de hackers russos, no sentido de promover a eleição de Donald Trump. Mas por que o Kremlin teria interesse na vitória de Donald Trump? Por que esse namoro? Isso acontece, eu penso que talvez por causa da aura que se cria no mundo quando um líder quer ser autocrático, ou seja, ele quer ser autocrático, então ele procura muitas das vezes criar uma aura, ou seja, uma rede de autocracia no mundo. Então, há animosidades em relação à democracia, ou seja, valores da democracia, e há uma aproximação com autocracias, ou seja, com vocações mais autocráticas, porque isso gera uma aura de comportamentos no mundo mais ou menos parecidos com a autocracia. Vamos fazer algumas comparações com o passado. O mundo, principalmente a partir dos séculos XV e XVI, quando as grandes navegações começaram a ampliar os horizontes comerciais do mundo, sempre quando um comportamento político ele é feito numa determinada região importante, aquilo acaba se reproduzindo, né? Como por exemplo a era das escravidões, ou seja, a escravidão era uma coisa importante dentro da economia mundial a partir de um determinado momento, e isso foi se espraiando pelo mundo. De repente a escravidão começa a ser questionada e a industrialização chega e o mundo caminha para esse lugar. Então aqueles que queriam a escravidão foram sendo deixados de lado. Um outro momento, por exemplo, quando o mundo começou a se aproximar de certos autoritarismos populistas, esse autoritarismo populista ele se inclinou para um fascismo, para um nazismo, para um nazifascismo, mas também em países como o Brasil surge um Getúlio Vargas com semelhanças autoritárias, guardadas as devidas proporções,
Surge um Perón um Perón na Argentina, um peronismo na Argentina, com semelhanças guardadas às devidas proporções, inclusive influenciando o próprio trabalhismo que surge no Brasil e também, penso que na Argentina, baseado na Carta del Laboro da Itália, feita pelo fascismo. Então, observem que no mundo há comportamentos que às vezes ocorrem numa determinada área de influência que acabam tomando também outros comportamentos e isso pode até se globalizar, como foi o caso das duas guerras mundiais, ou seja, numa determinada área de influência há um conflito e de repente esse conflito começa a se espraiar. Então, sabedores dessas coisas, que também aconteceu quando o mundo começou a se comportar de acordo com o bem-estar social, com a política do bem-estar social do pós-guerra, e essa política do bem-estar social era trazida para países importantes, como países da Europa, Japão, Estados Unidos, para gerar o seguinte questionamento: por que nós vamos trazer por que nós vamos trazer o comunismo para cá, se aqui nós temos bem-estar social, o bem-estar social que a igualdade comunista, socialista promete? Bom, aqui nós temos bem-estar social. Depois passou essa fase. O estado do bem-estar social começa a se endividar e começa a se pensar num estado mais enxuto. Entra a aura do Estado neoliberal, aí surgem líderes no Brasil, como Collor, Fernando Henrique, que aperfeiçoou o neoliberalismo no Brasil, surge um Menem na Argentina. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que determinados comportamentos que surgem em determinadas áreas de influência, eles podem se espraiar pelo mundo. E eu penso que também por isso essa guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio, nós precisamos ter cuidado com ela, porque é um comportamento que surge numa determinada área de influência, onde um líder aparentemente autocrático invade uma região por causa de interesses não muito claros. E se isso começar a virar moda no mundo? É claro que a minha interrogação ela é balizada também em outros momentos, onde os Estados Unidos invadiu no Iraque, onde em vários momentos Rússia e Estados Unidos financiavam invasões, guerrilhas em determinados países. Ou seja, as coisas não são tão assertivas assim, no sentido de você dizer A é A, B é B, preto é preto, branco é branco. Ou seja, a Rússia invadiu a Ucrânia, agora qualquer país do mundo vai invadir o outro. Não. Mas são precedentes que nós precisamos estar atentos, porque isso acontece e está acontecendo dentro de uma área de influência muito importante. Que tipo de desdobramento isso vai ter no mundo? Como dizia Hannah Arendt, política é um fenômeno de imprevisibilidade. A imprevisibilidade das ações políticas, muitas das vezes, alcança negativamente até as boas intenções. O sujeito faz uma coisa, tem uma ação política razoável, e a curto, médio e longo prazo aquilo se torna um pandemônio aqui, um pandemônio ali. Aliás, a figura ética mais importante da nossa história para nós, sobretudo ocidentais, Jesus Cristo, a maior referência do amor que nós já tivemos na Terra, agiu, aí de repente muitas pessoas, em nome dele, cometem vários tipos de atrocidade. Ou seja, nem Jesus escapou. Ou seja, se nem Jesus escapou
da imprevisibilidade das ações, como nós escaparíamos da mesma? Então, e dentro desse ambiente todo, líderes autocráticos ou com visões mais autocráticas do mundo, ou com visões mais outsiders do mundo, começam a se aproximar no sentido de criar uma zona de influência dentro do mundo. E dentro disso a gente fica tentado a fazer comparações às vezes que não fazem muito sentido. Por exemplo, essa aproximação de Bolsonaro com Putin, no sentido de dizer que o apoiava. Alguns achavam que a viagem era inoportuna. E por que ele foi lá exatamente agora? Será que porque Bolsonaro é tão autocrático como Vladimir Putin? Dentro dessa aura toda, Bolsonaro é o menos autocrático. Aliás, eu não li ainda, mas já ouvi muito pessoas falarem, e já ouvi o autor falar tantas vezes desse livro, que eu vou ter que lê-lo, né? Vou ter que dar um tempo aqui das minhas leituras para lê-lo. A Democracia de Bolsonaro. Bolsonaro não é um ditador, não é um autocrata e não é autoritário. Aliás, Bolsonaro, ele procura atacar todos os pilares da autoridade, atacando as instituições da República. Todas as instituições que representam formas de autoridade. O Supremo, o Congresso, o Senado e até a Presidência da República, ele esculacha, andando de chinelão, fazendo sujeira, comendo, fazendo sujeira. Aquilo é uma forma também de desprestigiar a própria Presidência da República como uma das áreas de autoridade dentro da nossa República, dentro dos três poderes. Então, Bolsonaro, ele é aquela pessoa que quer a liberdade sobre tudo, em detrimento das instituições autoritárias, ou em detrimento das instituições da República que representam a liberdade. Então, Bolsonaro não é autoritário. Ele quer a liberdade a qualquer preço e uma liberdade desqualificada. Porque é uma liberdade sem parâmetros. É uma liberdade total. Então, vamos assinar documentos liberando as armas. E, enfim, ou seja, Bolsonaro não é sequer autoritário. Muito menos ditador. Putin é autoritário. Vladimir Putin é autoritário. Porque ele tem uma vocação histórica de exercício do seu autoritarismo. Esse autoritarismo de Putin foi formado principalmente dentro da KGB. E a sua ascensão ao poder se dá com toda essa rede de influências que ele foi criando desde esse momento. E está há 20 anos no poder e influenciou lá o Congresso, ou seja, os congressistas a apoiar e a aprovar a reeleição dele até, se eu não me engano, 2036. Ele tem uma vocação de autoridade, um histórico de autoridade. Bolsonaro não. Bolsonaro não tem sequer histórico de autoritário. Sempre foi aquele político outsider que falou o que quer, quando quer, meio desbocado. Porque o autoritário clássico, o ditador, ele tem que governar. E tudo que Bolsonaro não faz é governar. É um desgoverno. E não tem
poderes de influência muito largos, poderes de influência muito largos, salvo a sua popularidade que atrai pessoas. Ou seja, um político popular atrai outros que querem beber na fonte dessa popularidade. Mas Bolsonaro não é autoritário, não é ditador, porque para ser autoritário e ser ditador, tem que ter competência para isso. Para ser autoritário, tem que saber governar. Porque quando você é a autoridade autoritária, usando aqui uma hipérbole, quando você... Hipérbole não, um pleonasmo, né? Uma autoridade autoritária, você não pode colocar a culpa nos outros. Você não pode ficar colocando a culpa no Congresso. É a culpa do Senado. É a culpa do Supremo. E você não pode. Você é a autoridade que tem que tomar a decisão autoritária, ditadora, num determinado momento. Então, quando as pessoas fazem essas comparações entre Bolsonaro e Putin, essas comparações são completamente esdrúxulas. Um é, de fato, um líder. Um líder. O outro não é, de fato... Ou seja, um é um líder autoritário, autocrático. O outro não é um líder autoritário e não é um líder autocrático. Porque para ser autocrático, tem que ter vocação para isso. E Bolsonaro não quer nenhuma ditadura, porque Bolsonaro é, aí, professor Paulo Giraldelli, um vencedor na democracia. Parabéns, professor Paulo Giraldelli, com essa... Bolsonaro sempre venceu na democracia. Por que ele iria querer ditadura? Por que ele iria querer um Estado autocrático? Se ele sempre venceu na democracia. Vence eleições, se eu não me engano, desde 88. E se ele perder a próxima eleição, vai ser a primeira eleição que ele perde na vida. E o mundo acaba para ele? Não. Gente, Bolsonaro, na minha opinião, é o maior vencedor da história da República do Brasil. Ele só falou bobagem a vida toda e chegou à presidência. Tem história para contar. Tá passeando pelo mundo com dinheiro público. Falou bobagem a vida toda. Foi presidente. Parabéns. Já tem história para contar. Agora chega, né? Chega. Na próxima, volta para casa, já tem história para contar. Mas vai continuar aí contando as suas bravatas. Mas não há nenhuma linha de comparação entre Bolsonaro e Putin. Agora, ele tem um grupo, ou seja, ele tem as suas milícias digitais, são muito ativas, né? E gostam de ver ele fazer coisas que contrariam o mundo, porque ele está fora do sistema, ele peita mesmo, como se governar bem é peitar. Governar bem é muito mais negociado que peitar. Em nenhuma história da gestão, da ciência da gestão, governar bem é peitar. Governar bem, você muitas das vezes, evidentemente, precisa ser enérgico. Mas toda hora ficar peitando todo mundo, isso não é governar bem, isso não é gestão eficiente em nenhum curso de gestão do mundo. Penso eu, apesar de não ser formado em gestão. Mas eu gostaria que um professor de gestão pública, sobretudo, dissesse que ser um líder bom é peitar todo mundo a toda hora. Não, há momentos que você precisa negociar, né? Então, essa comparação entre Bolsonaro e Putin é completamente esdrúxula. Não só entre Bolsonaro e Putin, mas entre Bolsonaro e Erdogan, né? Bolsonaro, né? Evidentemente que é engraçado, né? Porque a Venezuela é o demônio, né? Mas agora, no apoio direto ou indireto a Putin,
Ele está junto com a Venezuela, né? Com a China, que tem ali um namoro meio tímido com o Kremlin. Então, as coisas às vezes não são tão preto no branco assim. Então, essa comparação entre Bolsonaro e Putin é completamente esdrúxula. Um é de fato autoritário, com vocações à ditadura. O outro pretende a plena liberdade de um Estado anarcocapitalista, onde as instituições são solapadas, os negócios do capitalismo permanecem, as igrejas evangélicas fazem a parte moral e as milícias cuidam da segurança. Esse é o universo, esse é o mundo que formou o Bolsonaro. Diferente completamente do mundo que formou Putin. São coisas diferentes. E por que eu gosto de explicar essas coisas? Porque um dos valores da filosofia é a reflexão, a análise e a síntese. Reflexão é quando... vem de reflexo, né? É quando o pensamento retorna à sua base para fazer novas perguntas. A análise é quando a gente divide a realidade em partes para poder fazer a síntese. Então, se a gente não dividir a realidade em partes, a gente começa a fazer comparações esdrúxulas. Como tem gente dizendo que Putin é comunista. O Estado comunista soviético acabou no início da década de 90. Então tem gente ainda se comportando como se aquilo ali fosse uma prática comunista, né? Porque tudo aquilo que é contraditório ao que o cara pensa, muitas das vezes para ele é comunismo. Não há comunismo nenhum ali, não há comunismo algum. Putin é um autocrata, um autoritário, de fato um autoritário, que traz o sentimento nacionalista da história daquela região. Os Rus, né, que eram vikings que conquistaram a Ucrânia e trouxeram esse sentimento nacionalista para aquela região. E ele traz esse sentimento nacionalista no sentido de se promover politicamente. Bolsonaro é nacionalista? Não. Não. A base de Alcântara já foi cedida pelos Estados Unidos. Bolsonaro já prestou continência, né, para a bandeira americana. E ou seja, o Brasil vive uma aura meia entreguista na área das privatizações. Então Bolsonaro sequer é um nacionalista, e muito menos um nacionalista autoritário. Às vezes faz ali uns elogios à ditadura militar, que de fato foi um governo autoritário, autocrático e ditador. Ali sim houve ditadura, né? Governo ditador. Aqui não há nenhuma vocação, fica tranquilo. E outra, na pior das hipóteses, o que não vai acontecer, se o exército brasileiro de fato impusesse uma ditadura, você acha mesmo que o presidente seria o Bolsonaro? Que foi expulso do exército, acusado também de tentar matar colegas com explosivos? O presidente seria o Bolsonaro. É mais fácil ser você, né, cara pálida? Então é isso. Tranquilo. Não há linha de comparações entre Bolsonaro e Putin, entre Putin e Bolsonaro. Apesar desse namoro, porque os dois estão um pouco fora da curva comportamental, da curva regular dos comportamentos. Então, às vezes, se aproximar de pessoas assim cria uma aura de influências em torno de, né? Então, o que Bolsonaro, o que esses autocratas que eu falei
querem também criar uma aura de influência em torno de si, fora do comportamento regular da política mundial. É isso aí. Faça o teu comentário, dê o seu like, compartilhe. E daqui a pouco, em outros vídeos, voltamos também, penso que falando desse tema. Ok, galera? Vocês são do coração.